Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus, né? Como é bom. Abra sua Bíblia aí comigo, para a gente não perder muito tempo. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler só o versículo 13. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Versículo 13. Diz assim, todos juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Vamos de novo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém? Os irmãos podem tomar assento por um instante? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos, irmãos, para adorar o nome do Senhor Jesus, né? Hoje no mundo inteiro se comemora a passagem de ano, né? E fazem festas, né? Os crentes também fazem festas, mas a festa do crente é um pouquinho diferente. A festa do crente é orando e agradecendo ao nome do Senhor, porque a nossa vida não pertence a nós mesmos, nós não somos de nós mesmos, nós vivemos para glorificar o nome dEle, que é o dono da festa, né? E é uma alegria, irmãos, poder passar mais um ano aqui com os irmãos. Este é o segundo ano, né, que eu estou no pastoreio dessa igreja. E fico feliz por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Tenho visto Deus operando na vida de todos os irmãos, toda a igreja, toda a comunidade Ágape, né, que tem se disponibilizado a, a servir ao Senhor. Não é servir o pastor ou a uma igreja, é servir a Deus. E aí os irmãos têm feito um trabalho maravilhoso, excepcional, que Deus continue abençoando as nossas vidas durante esse ano. No preparo do culto, eu falava com o presbítero Augusto, que ia dirigir o culto, eu falei para ele, leia os Salmos 34 hoje, por favor. Mas aí ele disse assim, eu já tinha uma outra palavra. E quando ele leu Hebreus 12, eu percebi que Hebreus 12 é, na verdade, uma confirmação. Não se sabe se foi Paulo quem escreveu Hebreus, mas tudo indica, pela forma de escrita e o raciocínio, tudo indica que seja o apóstolo Paulo. E, aliás, o texto que foi lido lá no começo do culto, se os irmãos lembrarem, os irmãos vão perceber que tem o mesmo, a mesma tonalidade, né? Que é fazer eu e você lembrar de que o que passou, que Hebreus vai dizer que nós estamos numa corrida, né? Que nós estamos numa carreira, nós estamos numa empreitada, né? E aqui Paulo, ele vai também nos ensinar a olhar para tudo que passou e não ficar limitado ao que passou, mas agora olhar para frente e continuar seguindo, porque a história não acabou, a vida não terminou, ela continua, né? E nós vamos poder perceber tudo isso aqui. E aí o presbítero Galberto foi ter aqui uma oportunidade, ele leu justo o Salmo 34, olha só como que Deus faz. E a gente nem combinou, né? Então, Deus é maravilhoso. E esse versículo 13, eu quero começar aqui falar para os irmãos uma coisa. Paulo, ele vai nos dar aqui, nesse versículo 13, 3 passos, se é o que a gente pode dizer, 3 pontos importantes que você, se você anota, se você faz aí o seu rascunho, nesse versículo 3 ele nos dá 3 passos. E eu queria intitular esse texto, essa mensagem de hoje com os irmãos aqui, os 3 passos, a 3 passos do grande prêmio. Você está a 3 passos de um prêmio excepcional que te aguarda logo ali. Amém, irmãos? E nesse versículo 13 aqui, e não pense que é uma história aqui, que é uma mensagem de autoajuda, não. É a palavra de Deus mesmo que está falando conosco. Nesse versículo 13, ele vai falar 3 pontos. Primeiro, que ele se esquece do que passou. Ele deixa para trás o que passou. Segundo, ele avança para frente. Ele avança adiante. E terceiro, ele prossegue, ou seja, ele persiste, ou seja, ele continua, ele não desiste. Esses são os 3 passos, a receita de Paulo para a minha e para a sua vida nesta noite. Então eu queria situar os irmãos aqui um pouquinho no contexto do capítulo 1, do capítulo 2, para você entender
o que está acontecendo aqui no capítulo, a partir do capítulo 3. Amém? No capítulo 1, Paulo ele vai expressar então a sua gratidão pelos irmãos, pelos filipenses, uma vez que eles se destacam na luta e eles continuam lutando pelo evangelho. Lembrando que foi Paulo quem evangelizou os irmãos lá. E quando Paulo se ausentou, porque Paulo era um missionário, ele ficava sabendo dessas informações, do que estava acontecendo lá, por cartas, por pessoas. E quando ele ficou sabendo que os irmãos lá, os filipenses, estavam se esforçando para que o evangelho, que é a palavra de Deus, fosse espalhada para aqueles que, os judaizantes da época, né, que era a religião padrão, para que eles conhecessem o evangelho, que é a boa nova, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então ele fica feliz com isso. E aí ele fala da sua prisão. E ele vai dizer, lá no capítulo 1, para os irmãos em Filipenses, que a sua prisão, inclusive, tem servido para que a palavra de Deus continue sendo espalhada. Então, Paulo está testemunhando para os irmãos lá em Filipenses. A gente já começa a ficar assim, entrar em parafuso, né? Porque como é que alguém, em sã consciência nos nossos dias, pode se alegrar dizendo assim, olha, eu estou preso, mas é por amor à palavra do Senhor. Eu estou, você pode dizer, limitado, talvez não encarcerado, mas talvez limitado. Porque nós, irmãos, que vivemos aqui em um país, mesmo sendo oriental, aqui na Ásia, sendo, entre aspas, livre para você poder cultuar, nós sabemos que aqui mesmo, nossos vizinhos aqui, eles podem perder a própria vida e a liberdade, se eles disserem que ama Jesus, como eu e você. Então, o nosso contexto diz muito pouco da realidade do mundo por aí afora, principalmente no Oriente Médio, né? E aí Paulo, então, ele vai dizer que a sua prisão tem servido, inclusive, para o progresso do reino, para o progresso da palavra do Senhor, que ela vai se espalhando. E aí ele encoraja os irmãos. Ei, irmãos, você preso, limitado, imagina, você tem que ter força para se manter psicologicamente. Imagina a alma, imagina a mente de Paulo sofrendo ali, não podendo mais ter a liberdade que nós muitas vezes temos. Mas ainda ele encontra forças e ele encontra essa força no Senhor. Para dizer para os irmãos que estão lá fora, ei, vocês aí, continuem servindo ao Senhor, porque Ele é fiel. Ele tem sido fiel aqui comigo também na prisão. Continuem firmes. E aí, nós chegamos no capítulo 2. E a partir do capítulo 2, Paulo, então, ele começa a exortar os irmãos lá em Filipenses pela unidade. Porque ele entende que não tem como o povo de Deus prosseguir diante das lutas e adversidades se não for um povo unido, se não for um povo humilde, ele vai dizer. Depois você leia a carta de Paulo, no capítulo 1 e 2 na sua casa. E ele começa a mostrar para os irmãos que é necessário seguir, é necessário não se limitar na situação atual, mas para seguir, nós precisamos estar unidos em humildade. É o que Paulo vai exortar os irmãos. E aí ele usa o exemplo do mestre, do maior mestre que já houve e nunca haverá igual, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe por quê? Paulo, quando ele diz assim, você deve me copiar como eu sou uma cópia de Jesus. Me imitem, ele vai dizer, né? Como eu também imito a Cristo. Não que ele está se orgulhando, mas é que Paulo chegou num nível de submissão tão grande, meus irmãos, que ele podia dizer assim, com convicção, de que ele não vive mais para ele. Uma vez que ele já sofreu naufrágio, uma vez que ele já padeceu prisões, uma vez que ele já, como ele vai dizer em alguns textos, ele já passou necessidade, fome, privação, e ele já viu que tudo isso não serve de nada, não tem valor algum, se não for viver para Cristo. E Paulo tinha toda a autoridade para dizer isso para nós, porque quem foi Paulo? Paulo, ele era um fariseu, conhecedor e ainda de tão zeloso. Ele tinha um cuidado tão grande com as coisas da religião judaica que ele perseguia os cristãos, que a princípio não eram vistos com boa fama, não é? Então, ele poderia dizer, e com toda a autoridade de sendo ele, né, um fariseu anteriormente, conhecedor da lei, mas perseguidor daqueles que serviam a Cristo. E aí ele percebeu que todo o poder, todo o status, tudo que ele pôde alcançar, porque ele não era de uma patente pequena, não, ele era um dos maiorais. Ele provou e percebeu que não há nada que possa saciar a nossa alma
não há sentido na vida, no seu status social, em tudo que nós possamos viver aqui nessa terra, se não for viver para Cristo. Então, Paulo, agora em Filipenses, ele está dizendo para os irmãos lá: ei, vivam para Deus. Vivam para Deus, porque o resto vai passar. O resto é vento que passa e logo vai. Mas Cristo permanece para sempre. É isso que Paulo está ensinando ali. Então, ele destaca, inclusive, o trabalho do irmão Timóteo e um outro irmão chamado Epafrodito, como servos fiéis. Porque Paulo, ele passou, deixou discípulos, né? E esses irmãos é quem estava pregando ali, ensinando a palavra de Deus para os irmãos lá em Filipenses. E aí, nós chegamos no capítulo 3, onde nós lemos hoje. Então, se você tem a sua Bíblia aberta, vai me acompanhando aí. Nós vamos seguindo ao longo desse capítulo e vamos ouvir e receber essas palavras do apóstolo Paulo, que, sim, irmãos, serve para nós hoje, nesse dia de hoje, nesse último dia do ano, mas não o último dia de vida, né? E então Paulo tem uma mensagem aqui para os nossos corações. E ele começa, aqui Paulo, ele vai começar lá no versículo 1, 2 e 3 ali, ele começa a orientar e chamar a atenção dos irmãos para tomar cuidado com aqueles que se infiltram e querem impor costumes e querem impor coisas que Deus já nos libertou. Ele vai dizer, versículo 2, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, que em outras traduções significa circuncisão. E circuncisão, né, para nós hoje se chama batismo. E o que significa o batismo? Batismo significa uma vida nova em Cristo Jesus. Não mais pela lei, mas agora é pela fé que nós somos salvos. E é isso que Paulo está orientando os irmãos. Então a gente, quando luta com a igreja, com o povo de Deus, no discipulado, na pregação, na escola bíblica, e insiste com a igreja, com as crianças, com os jovens, adolescentes, para que eles aprendam a palavra de Deus. Irmãos, essa não é uma luta de agora. A coisa vai só intensificando, mas é uma luta desde o início, porque desde o início do ministério de Cristo, o diabo já se colocou de pé, tentando desfazer a obra do Salvador, mas ele nunca conseguiu. E eu tenho uma boa notícia para você, ele jamais vai conseguir. Porque o nosso Senhor já venceu. Ele não está se preparando como alguns lutadores quando vão participar de um campeonato, entram numa dieta tão rígida, né? Ou atletas de outras modalidades. Não, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele já é rei, ele já reina. Aleluias. E às vezes, irmãos, a gente olha para a nossa vida cristã e a gente se vê assim numa tristeza. E você pode perceber. Isso serve não para você pensar em alguém nesse momento, é para você pensar em você mesmo. É para eu pensar em mim mesmo. Que quando a gente está muito triste, abatido com a vida como um todo, é porque você provavelmente, eu arrisco a dizer aqui, provavelmente você não está olhando muito para as promessas da palavra do Senhor. Você está olhando sim para a sua própria vida, para as suas circunstâncias, e aí é óbvio que nós talvez não teremos muito do que nos alegrar. E aqui está um paradoxo do que é ser um cristão de verdade. Ser um cristão de verdade não é viver para nós, é viver para Cristo. E por isso que o crente, então, ele pode dizer, eu sou mais que vencedor. E aí a gente olha para a vida e fala, aonde? Parece que não está acontecendo assim. Eu falo que eu sou mais que vencedor, mas as coisas não estão dando certo. As coisas não estão se encaixando. As portas parecem que estão meio fechadas, as coisas estão meio travadas. Mas por que o cristão ele continua declarando que ele é mais que vencedor? Porque ele não olha para a própria vitória, ele olha para a vitória de Cristo, e Cristo já venceu. A nossa vida é Cristo, e nada mais do que isso. E aí então, o contexto aqui Paulo então, ele começa a chamar a atenção dos irmãos, e ele vai dizer que a superioridade de conhecer Cristo em detrimento das coisas dessa vida. Ou seja, ele vai dizer para os irmãos, eu quero dizer para vocês que conhecer a Cristo e andar com Cristo e pertencer a Cristo é muito maior, é muito mais excelente do que qualquer obra humana, do que qualquer obra que você possa fazer. Você pode
sabe, você pode envolver a sua cidade, você pode envolver o estado até o país e o mundo inteiro numa obra social. Não há nada que um homem possa fazer que seja maior, que seja melhor do que se aproximar de Cristo Jesus. Nós vemos cristãos muitas vezes, sabe, com as palavras de suas bocas, eles falam: eu sou de Cristo, eu vivo para Cristo, eu amo a Cristo e eu sirvo a Cristo. Ah, mas quando parece que ele vive a vida dele não corresponde com muitas vezes a afirmação. Quando você anda de cabisbaixo, quando você anda desanimado porque alguma coisa não deu certo, ou não abriu aquela porta no momento em que você esperava, aí nós começamos a cambalear na fé, né? É onde a gente começa a desanimar. Mas quando você olhar para o autor e consumador da sua fé, então você vai ter motivos para agradecer. Então você vai ter motivos para dizer: aleluias, glória a Deus por tudo, o Senhor é bom, eu sou feliz, eu sou de Cristo, por isso eu sou feliz. Então, Paulo, ele começa a orientar os irmãos a tomar cuidado com os judaizantes que estavam querendo corromper os costumes cristãos. E lembre, irmãos, que nessa época aqui, o cristianismo era uma religião, e não chamada religião, mas era um movimento novo. A religião padrão era o judaísmo. Mas Cristo veio para quebrar toda essa cultura judaizante e dizer que agora nós somos salvos pela fé. Não é pelas obras que você faz, não é pelo que você pode fazer para Deus, mas é pelo que você crê. É se você crer ou não no Senhor. E o que é um judaizante? São aquelas pessoas que colocam a lei, né? A lei do Antigo Testamento acima da fé salvífica. São aquelas pessoas que colocam as obras acima da graça de Deus. Porque é muito mais fácil a gente se ter convicção da nossa salvação, queridos irmãos, quando a gente faz boas obras. Porque você está vendo a obra. E você sabe: eu que fiz isso. Eu sou crente mesmo, hein? Eu sou arretado, como diz lá, né, no norte do Brasil, né? Eu sou bom mesmo. E é por isso que Deus, ele quebra o nosso orgulho, dizendo que não vai ser pelo que você pode fazer. Mesmo porque se ele fizesse isso, seria uma injustiça. Porque há pessoas que têm mais recursos que outras. Então, obviamente, alguém poderia servir melhor a Deus do que outros. E ele vem e quebra o orgulho do coração do homem, dizendo: não é mais pelo que você pode fazer. É se você de fato crê ou não em mim. É pela fé, não é pelas obras. E o texto vai dizer para que você e eu não nos gloriemos disso. Para que a glória seja do Senhor. E quando a gente fala disso, é por isso que é tão difícil você ver no meio dos cristãos, no mundo, a maioria, se você for fazer um balanço geral, são pessoas simples, são pessoas humildes. Por quê? Os grandes, os maiorais da terra, dificilmente se dobram ao poder de Cristo Jesus. Dificilmente eles deixam, né, o orgulho de lado para dizer que agora ele não é nada se não for Cristo. É por isso que o texto vai dizer que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que alguém que tem tantos recursos a herdar a vida eterna, irmãos. E eu não estou fazendo apologia da pobreza, não. Se você tem, você deve glorificar a Deus por isso e viver para que outros possam compartilhar das bênçãos que o Senhor tem dado. Mas nós estamos olhando para essa carta de Paulo aos Filipenses para entender que, por mais que possamos ter, e se temos, glória a Deus por isso, por mais que você possa viver uma vida boa, nós devemos lembrar que isso passa e esse não é o fim da nossa vida. É isso que Paulo está chamando a nossa atenção. Ele está tirando o seu foco das coisas meramente terrenas e dizendo assim: olhe para a eternidade. Olha para a eternidade. É para lá que nós estamos caminhando, irmãos. É para lá que nós estamos trilhando. É lá o nosso descanso. Então, ele vai compartilhar, inclusive, do seu testemunho pessoal, que sendo ele, como já disse aqui, fariseu, conhecedor, hebreu, ele poderia ter direitos de não ser julgado como ele foi, por exemplo. Mas ele se deixou limitado para que cada vez mais o nome de Cristo aparecesse e não o dele. E quem foi Paulo? Alguém que perseguiu os cristãos. Aquele que estava entre os maiorais que autorizou a morte do diácono. Como é o nome dele? Estevão.
que pregava a palavra com amor, um jovem pregador, um obreiro do Senhor ali, e Paulo autorizou a morte dele. Agora Paulo, ele teve um encontro com Cristo. E quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou. E agora ele já não olha mais para ele, para mais nada que essa vida possa lhe dar. Ele começa agora a olhar e viver única e exclusivamente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Aleluia. E ele vai dizer que é muito melhor deixar os seus privilégios para viver para Cristo. É muito mais vantajoso deixar os seus recursos, talvez, para alguns, para viver na dependência de Cristo. E dependência de Cristo não é você, assim, fazer aquela fezinha religiosa, né? Ô Senhor, eu vou abandonar o meu trabalho e amanhã eu espero que o Senhor coloque 300 mil na minha conta para eu pagar as contas do mês. Isso não é fé, isso é loucura. Fé é você não negociar, servir a Deus por conta do seu trabalho. Servir a Deus por conta do seu futuro, do seu projeto, seja ele qual for. Isso é viver pela fé. É quando você não negocia. O fato de ser um crente fiel e, inclusive, sim, participar de um culto, de uma reunião de oração, faz parte da nossa vida. Quando nós não negociamos, então nós estamos provando por atos também que somos de fato, então, filhos do Rei Jesus Cristo. E aqui eu quero, então, discorrer com os irmãos a partir do versículo 1. Nós vamos agora, eu vou dividir em 4 pontos, até o versículo 21. Então, primeiro nós vamos ver do versículo 1 ao 3, depois do 4 ao 11, depois do 12 ao 16 e depois do 17 ao 21. Aqui no primeiro ponto, então, Paulo, como nós já vimos, ele vai alertar os irmãos a que tomem cuidado com os cães e não confie na carne. Você vê que todo o tempo Paulo ele está chamando a nossa atenção a não confiar em nós mesmos. É isso que significa confiar na carne. Você pode colocar aqui recursos, você pode colocar aqui posição social, você pode colocar qualquer coisa aqui que seja ilustrado com essa palavra carne. Alguma coisa terrena. Ele em todo o tempo está levando os nossos olhos a olhar para Cristo. Por quê? A nossa carne é falha, meus irmãos. A nossa carne falha. Todos nós pecamos todos os dias. Salmos vai dizer que Deus ele se ira todos os dias. Quando ele olha para a humanidade e não se esqueça em incluir eu e você. E nós só não somos consumidos porque ele vê em nós o sangue de Jesus Cristo que uma vez foi derramado. E é por isso que eu e você estamos aqui. E é por isso que nós não vivemos para nós. E é por isso que nós nos alegramos nele. Porque nós temos dono. Nós temos dono. Nós não somos de nós mesmos. Fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Aleluias. E ele vai dizer, ele vai chamar esses falsos mestres de cães devoradores. Aqueles que entram sorrateiramente, estão preparados para tirar a sua vida, para minar as suas forças, colocando muitas vezes falsos ensinamentos e fazendo com que as pessoas se desviem do caminho da verdade. E ele vai dizer, então os irmãos percebem que isso não é de hoje. Hoje a coisa só está mais propagada, porque a internet permite isso. A internet é muito boa, meus irmãos, porque ela pode, nos dar a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Mas todo o progresso tem também o lado, as dificuldades que vêm junto. Todo o progresso. As pessoas, quando pensaram no progresso na Revolução Industrial, ninguém imaginou o que seria, quais seriam os resultados. E o povo lutou e foi muito bom. Mas mudou a vida da humanidade. A vida que as pessoas tinham em seus lares, com suas famílias, agora os pais têm que abandonar os filhos e ficar dentro de uma fábrica 12, 13, 14 horas para trabalhar. Então você, na verdade, se tornou escravo de um sistema e não livre. Todo progresso tem o seu lado, traz as suas consequências. Todo progresso. Então, Paulo ele vai dizer para esses irmãos, não confie na sua carne. Será que nós temos caminhado? Será que você caminhou 2024 confiando no seu diploma? Será que você andou em 2024 talvez esperando algum resultado que viesse disso? E claro, meus irmãos, o crente ele tem que estudar, o crente ele deve se empenhar, o crente ele deve sonhar grande, porque o seu Deus, ele é o Deus que pode fazer qualquer coisa.
E nós, inclusive, muitas vezes, com essa falsa modéstia religiosa, a gente, eu não vou pedir essas coisas para Deus não, que parece que eu estou meio carnal, né? Meus queridos, Deus é o dono de tudo, você pode sonhar. Você pode pedir sim, Senhor, me ajuda a passar nesse vestibular, me ajuda a entrar nessa faculdade, me ajuda a abrir a minha empresa, abrir o meu negócio, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, ele vai dizer, não confie na sua carne. Hoje você está bem, amanhã você não sabe. Hoje você levantou bem, amanhã você não sabe. E nós devemos andar caminhando. E ele vai dizer que nós devemos ser verdadeiros adoradores, que servem a Deus no Espírito e não na carne, pela fé. O que significa servir a Deus em Espírito? Não é andar o tempo todo orando, né? E, não me interrompe que agora eu estou orando. Em Espírito é você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. É quando você ora e pede, Senhor, toma conta da minha vida, guia os meus passos, os meus planos, os meus projetos, me ajuda nessa empreitada e deixa que o Espírito Santo te mostre o caminho. Isso é viver em Espírito. Não é vir na igreja semanalmente para bater o cartão, ou todos os cultos e reuniões que a igreja promove, ir orar nas montanhas, sei lá. Não é isso. É você, na verdade, se deixar ser guiado por Deus. Amém? A partir do versículo 4, então, Paulo vai dizer, ele vai dizer da renúncia que ele fez pelos seus privilégios. Ele vai dizer assim, ainda também podia confiar na minha carne. Ele dizendo, eu poderia confiar. Porque Paulo tinha gabarito para isso, meus irmãos. Paulo era um doutor da lei. E ele era do alto escalão. E ele segue. Se algum outro cuida, que pode confiar na carne, ainda mais eu, ele está dizendo. E não é orgulho de Paulo falar isso aqui. Ele só está mostrando que ele poderia, sim, se ele quisesse. E ele segue no versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Fariseu é um doutor, é alguém que conhece muito a palavra de Deus. E ele segue, versículo 6. Segundo o zelo, eu fui até perseguidor. De tanto zelo, ele chegou a perseguir. Ou seja, não andou na linha que ele achava que tinha que ser do judaísmo. Era cruz, era morte, era prisão, era perseguição. E ele vai seguindo. Perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. A gente já acha difícil, né? Caminhar, eu tenho uns vídeos que é interessante a gente ver o povo falando, é difícil ser crente. Tem um negócio que é complicado, é ser evangélico. É ser crente. E eu não digo que é ser evangélico ou não, porque não se trata do evangélico ou não, se trata de você seguir a Cristo. E seguir a Cristo, meus irmãos, de fato não é fácil. O que nós vemos é o evangelho sendo vendido a preço de banana. Como se Deus estivesse devendo alguma coisa para a gente. E aí nós vamos para as igrejas, nós vamos para os ajuntamentos, esperando que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu, mas num ar de superioridade, de arrogância, como se Ele tivesse que fazer isso. Ei, você deveria estar satisfeito pelo simples fato de você hoje estar respirando aqui. Porque para você estar aqui, alguém teve que morrer. Para você viver essa vida que você vive e que muitas vezes anda murmurando, alguém teve que derramar o sangue carmesim lá naquela cruz para você. É por isso que nós não podemos murmurar, queridos, em hipótese alguma, porque você está negando aquilo que o próprio Deus deu de melhor para nós. Aleluias. E ele continua. No versículo 6, então, ele vai dizer que diante da lei, né? Diante da lei ele era irrepreensível. E aqui começa a me encantar a partir do versículo 7. Então ele já deu a credencial dele, né? Paulo já disse quem ele é. E todos os direitos que ele poderia acionar se ele quisesse. Mas aí agora no versículo 7 ele vai explicar para a gente por que ele não faz isso. Por que ele não fez isso? E ele começa.
Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Aquilo que eu tinha como tão importante na minha vida, eu descobri que não vale nada se não for para Cristo. E ele vai dizer no versículo 8: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Paulo, ele começa então a nos mostrar que tudo o que ele tinha e conquistou nessa vida era como esterco, era como nada, diante do que é servir a Deus, diante do que é encontrar o Salvador. A gente vê as pessoas, irmãos, lutando com a vida, lutando com as coisas, correndo, tentando alcançar algum lugar que nem elas sabem aonde é esse lugar. Quando, na verdade, nós deveríamos estar correndo para os braços de Jesus, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda você pode alcançá-lo. Aleluias. E ele continua dizendo, lá no versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. É pela fé, irmãos, que você é justificado. E quando pisa no nosso calo, a gente logo perde o controle. Quando tiram de nós o nosso direito, a gente logo quer reivindicar. A gente logo quer tirar satisfação. Quando, na verdade, a sua justiça se chama Cristo Jesus. Ele poderia ter descido daquela cruz, mas por algum motivo, ele não desceu. E graças a Deus por isso. Porque hoje nós podemos estar aqui, porque ele não desceu daquela cruz. E se ele não tivesse descido da cruz e todos nós, toda a humanidade fosse condenada para o inferno, ele ainda seria um Deus justo e fiel. Porque as pessoas, nessa época de Natal, é interessante que as pessoas colocam na pessoa de Cristo a ideia de um Papai Noel que vem no trenó entregar alguns presentes. Sim, você foi presenteado, glória a Deus, mas Cristo não veio em primeiro lugar para isso. Em primeiro lugar, ele veio para obedecer à vontade de Deus, para pagar a ofensa contra Deus. E você ganhou a salvação nessa história toda aí no meio. É por isso que nós devemos nos alegrar, queridos. Aleluias. E aí, a partir do versículo 12, ele vai dizer e vai nos chamar a atenção para olhar para o nosso foco verdadeiro, o alvo celestial. Será que a igreja de hoje anda olhando para esse alvo? Ou será que toda a nossa vida, será que toda a nossa semana, será que todos os nossos dias e recursos é para pensar em alguma coisa meramente terrena? E quando a gente chega no final do ano, é interessante que a gente compra agenda nova, a gente compra, né, um diário novo, para começar, né, no dia 1º. A gente começa a leitura bíblica de novo, que você parou em Êxodo, aí você espera acabar o ano, volta para Gênesis. E assim você fica, né? Gênesis, Êxodo, Gênesis, não passa disso. Mas enfim, é a nossa ânsia, o nosso desejo de fazer algo melhor. Os nossos planos, a dieta que não acontece, a academia que você não vai, né? Eu estou falando para mim também. E assim a gente faz. Mas em que momento dessa retrospectiva que você faz, você pensou, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar Deus enquanto eu tenho vida, enquanto eu tenho saúde. Eu vou orar mais esse ano, eu vou me achegar mais aos pés do Salvador. Eu vou deixar de pensar mais nas coisas dessa vida e vou me dedicar mais ao Senhor Jesus enquanto eu ainda posso. É momento de nós, irmãos, não só fazer planos para a academia, para a sua dieta. Faz sim, que é bom. Mas lembre-se de que você não é daqui. Lembre-se que nós estamos apenas numa jornada passageira nessa terra. Mas nós não somos desse lugar. Nós não pertencemos a esse plano. Nós estamos seguindo, o nosso alvo é celestial. É isso que Paulo está aqui chamando a nossa atenção. E ele vai dizer então, que ele vai reconhecer que ainda
ele mesmo não alcançou a perfeição, mas que ele continua lutando, prosseguindo para o alvo, para a vocação celestial em Cristo. Lá no versículo 12, ele vai então dizer: não que eu tenha já alcançado, meus irmãos. Paulo, ele é humilde. Ele não faz como muitas pessoas que se põem num pedestal, se achando um super crente, e olha todo mundo de cima para baixo. Paulo entende que ele também é limitado, que ele é tão pecador como qualquer um de nós aqui nesta noite. Que ele luta, inclusive ele pediu para Deus que tirasse o espinho de sua carne, e a gente não sabe qual é o espinho da carne. Alguns falam que era a sogra. Não, acho que não, né? Seja lá qual for o espinho da carne de Paulo, ele pediu e Jesus falou assim: ei, Paulo, a minha graça te basta. Fica aí com o seu espinho que vai ser bom para você. Porque se eu tirar o espinho, Paulo, você se esquece. Se eu tirar o espinho, irmã Maria, você se esquece. Irmão João, você acaba se esquecendo. Ou o pastor Guilherme, né, também. Então ele muitas vezes permite para que você caminhe sempre lembrando: eu dependo de Cristo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém se não for Cristo na minha vida. Aleluias. E ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O objetivo dele era o mesmo, e ele inclusive padeceu prisão. E ele vai seguir no versículo 13 que nós lemos: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa então eu faço. E aqui está a receita que eu te dei lá no começo da pregação, que é em primeiro lugar, e ele vai dizer: uma coisa eu faço, que é, eu me esqueço daquilo que passou. Se você quer uma receita, então, para o ano de 2025, anota esse versículo aqui, versículo 13. Ele se esquece daquilo que passou. Ele avança para aquilo que está diante dele. E o versículo 14, o começo, ele vai dizer: e eu prossigo, eu continuo, independente do que aconteça, eu vou continuar buscando. Talvez, irmãos, a gente não deve vender aqui uma falsa esperança e, fajuta. Talvez o que você tanto espera, seja qual for, na área sentimental, na sua área familiar, financeira ou qualquer área da sua vida. Todos nós temos objetivos, porque se você é um ser humano comum, um ser humano perfeito como ser humano, você está em busca de alguma coisa. Todos nós caminhamos para frente. Então nós temos sonhos, sim, mas nós não podemos esquecer que nós estamos numa caminhada espiritual. E talvez esses objetivos terrenos, para você e para mim, nesse ano novo de 2025, eu não quero ser pessimista aqui, mas talvez você não encontre. Talvez você ainda vai continuar mais um ano lutando, eu não sei. Para alguns, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, sim, muita gente. Mas independente, se você chegar lá, se você chegar no objetivo, se você alcançar o objetivo, Paulo está dizendo, e eu quero tomar as palavras de Paulo e compartilhar com vocês, meus irmãos, continue lutando. A caminhada da fé não é sobre você vir num culto e sair daqui vitorioso, e como se desse final em um videogame. Como se você tivesse zerado todas as fases, como usa a linguagem aí, pelo menos na minha época era essa linguagem que se usava, hoje eu já não sei mais. Não é sobre isso. Eu faço uma campanha de oração de 5 dias e eu saio vitorioso e a minha vida está ganha. Não é sobre isso. É você continuar fazendo campanha, orando, vai para o monte, faça de tudo que você puder, mas você não pode parar. Você deve continuar, sabendo que a sua força é Cristo. Que a luz no caminho que brilha para você enxergar, não é a lanterna, não é o seu recurso, não. Se chama Espírito Santo. É Ele quem vai guiando a sua vida. No meio da escuridão, coisas que você nem está vendo, Ele está te livrando. Coisas que nós não podemos enxergar, Ele está te conduzindo. O Espírito Santo está nos conduzindo. E aí, lá no versículo 17,
e nós já estamos terminando. No versículo 16 ele vai dizer: mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. E aí ele volta a falar de unidade. Nós estamos caminhando. E na caminhada da fé, irmão, não é assim, cada um por si e Deus por todos, né? Essa é a linguagem que se usa no mundo corporativo, né? Até na sua fábrica. Em tantos lugares as pessoas pensam e agem dessa forma. Na caminhada da fé não é assim. A caminhada da fé, quando você passa e vê um crente mancando, já com dor na perna, você para, dá a mão e fala: vamos, eu vou carregar o seu peso junto com você. Colossenses vai dizer: carregando os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros. Isso é ser um em Cristo. Você não é o corpo, você faz parte de um corpo. E o outro irmão que está padecendo e lutando também faz parte do mesmo corpo. E aí eu pergunto para você, quando você tem uma dor no dedinho, seja do pé ou da mão, não dói o corpo todo? A gente fica dolorido. E por que muitas vezes nós estamos caminhando como se só houvesse nós na vida? Você passa por quem está chorando e não estende a mão. Você passa por quem está sofrendo e não para dar um abraço, para conversar, para orar junto. Como eu sempre digo, é fácil a gente se alegrar com quem está se alegrando. Ou melhor, é fácil a gente se alegrar com quem está chorando, né? Porque você se sente de alguma forma um pouco superior. Agora, você se alegra também com quem está vencendo, com quem Deus está abrindo as portas? Ou você sente um orgulho tão grande que te impede de se alegrar com a vitória do seu irmão? Ah, irmãos, que tipo de vida nós estamos vivendo? Que tipo de crente nós somos? Por isso que eu digo que a vida do crente, ela é uma luta contra a correnteza do mundo. E não no sentido do que você veste, come, bebe ou deixa de fazer, porque Paulo vai dizer que isso não tem nada a ver com isso, com aquilo que você come, com aquilo que você veste, não é sobre isso. É sobre a sua conduta, é sobre o seu coração, é sobre o meu coração. E aí, a partir do versículo 17, nós já estamos caminhando para o fim. Paulo ele vai falar da sua cidadania celestial. E ele começa dizendo: sede meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ah, você sabia que tem muitas pessoas que às vezes estão no nosso meio, que ao invés de propagar o evangelho se tornam inimigos da cruz? Mas não se esqueça que esse inimigo da cruz pode ser eu e pode ser você em algum momento. Quando nós negamos a palavra de Deus, quando nós negamos a fé. Nós fazemos de Deus, como diz o texto, mentiroso. Como se o que ele fez não é suficiente. Prefiro andar no meu caminho. Prefiro andar com os meus recursos. Deixa que eu viva a minha vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo de Deus mentiroso. É por isso que não cabe num cristão ser orgulhoso. Não cabe em um cristão ser altivo. Não cabe em um cristão ser, nariz empinado. Não combina. Não combina um cristão o tempo todo falando só apenas em ganhar essa terra. Não combina. Se na mesa de um crente, na casa de um crente, não tem palavra de Deus, não tem amor pelas Escrituras, não combina. Nós estamos amando mais esta vida do que aquilo que nos espera. Então, Paulo vai exortar os filipenses a seguirem o seu exemplo. E ele vai dizer que a nossa cidadania está no céu e aguardando a transformação do nosso corpo. Lá no versículo 19, ele vai dizer: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Quem? Aqueles que vivem para si.
e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E aí o 21 ele vai dizer, o 20, mas a nossa cidade, meus irmãos, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Eu não sei quais são os seus planos para esse novo ano que vai começar daqui a pouco. Mas o meu conselho como pastor dessa igreja é que você busque mais a Deus. Enquanto você ainda tem saúde. Enquanto você ainda tem tempo. Enquanto você ainda pode encontrar uma porta de uma igreja aberta. Vai chegar um dia em que não vai ter mais igreja aberta para você congregar. A gente não deve se iludir com um salão, com um conforto, com uma boa música. Porque pode chegar um dia em que nós teremos que nos reunir em casas, às escondidas, nas madrugadas, como muitos dos nossos irmãos já fazem. E a pergunta é, será que nós realmente amamos a Cristo? Ou será que a gente vai parar de congregar porque agora não tenho mais um conforto? A vida espiritual não é sobre isso aqui, meus irmãos. É transformação de corpo, alma. É você olhar para quem precisa e estender a mão. É você glorificar o nome do Senhor nas suas negociações, na forma como você compra, como você vende. A palavra sim, sim, não, não, isso é servir a Deus. Não é vestir um terno e uma gravata e vir tão bonito para a igreja. Tem a ver com um estilo de vida e não com uma prática, porque prática é aquilo que fica na prateleira. Aí você vai, pega e faz. Estilo é algo que você é. Você não tem como fingir. Você pode até tentar, mas chega uma hora que as coisas começam a ficar evidentes. É igual quando a gente casa, né? A esposa não conhece a gente e a gente também não conhece. Aí vai passando o tempo, a gente vai começando a entender que as coisas são diferentes. Mas Deus vai dando graça, né? Para que nós possamos suportar uns aos outros em amor. E amor não é o coraçãozinho, né? Tamo junto, né? Amor é suportar na dificuldade. Paulo mesmo vai dizer o que é o amor. É você dar aquilo que o outro não merece. Mas sabe como você consegue fazer isso? Quando você olhar para Cristo. Porque se você não olhar para Cristo, você não consegue fazer isso. Porque ninguém merece. E Ele fez isso por nós. O próprio Deus encarnou. Veio pagar uma conta que não era dele. Para que você hoje estivesse aqui vivendo. E é por isso que nós vivemos para Ele. E é por isso que você vai, nesse novo ano, você vai dizer, eu vou viver mais intensamente para o meu Deus. Porque Ele merece. Ele me salvou. Ele me libertou. Ele me livrou. E eu vou dedicar a minha vida a Ele. Fique de pé por alguns instantes. Nós já vamos, daqui a pouquinho, dobrar o nosso joelho. Nós vamos passar esta virada. A gente poderia fazer uma contagem, é bacana, legal, mas nós vamos orar. Você vai passar a virada do ano em oração. Se você nunca fez isso, vai ser então a sua primeira experiência. Mas eu quero antes ilustrar algo para você. Imagine um corredor, um atleta que está lutando para chegar no alvo. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo. Mas se ele carregar muito peso, inclusive as roupas hoje são feitas para os atletas especificamente para que ele possa ter mais velocidade, não é? Se ele tiver muito peso, ele não consegue alcançar, ele não consegue vencer. Então ele tem que deixar o peso de lado para que ele consiga alcançar aquilo que está proposto. O que está pesando na nossa vida? O que pesou em 2024? Deixa para trás. O que te fez sofrer em 2024? Deixa na mão de Deus. O que te fez chorar em 2024? Deixa na mão do Consolador. Se você continuar olhando para trás, você não consegue prosseguir. E não é fácil. A dor machuca muitas vezes a alma, faz a gente pensar em desistir até mesmo da própria vida. Mas se você estiver as suas forças seguras na mão do dono da vida, você vai passar.
Ah, você vai conseguir. Ah, não tem nada que vai te impedir, porque é Ele quem está guiando a minha e a sua vida. Então deixe qualquer que seja o peso que te limitou neste ano de 2024. E olhe para a cruz, olhe para Cristo, viva para Ele, dedique-se mais a Ele neste ano, busque mais ao Senhor, louve a Ele com a sua vida e com tudo que você tem, com tudo que você faz. Então, faça um exame na sua própria vida hoje, nessa oração que vamos fazer aqui. Aonde está a nossa confiança? Aonde você tem apoiado a sua confiança? Será que está nas obras, como os judaizantes faziam? Ou é pela fé? Ou seja, fé não é algo fácil, meus queridos. Fé não é simplesmente dizer assim, eu acredito que Jesus existiu. Fé é você depender dele, de forma que você entende que você não consegue respirar se não for por ele. Fé é você se lançar totalmente e dizer, Senhor, eu sou teu. Lutero fez isso. Ele dizia, Senhor, eu sou teu. Deixe para trás então tudo aquilo que te impede e viva com os olhos fixos, irmãos, na eternidade. Porque se você olhar para o jornal, você vai desanimar. Se você olhar para a bolsa de valores, você vai pensar 2 vezes. Se você olhar para a economia do Japão, você não vai ter muita esperança não. Mas eu vou dizer para você, eu garanto isso, porque não são minhas palavras, é a palavra do Senhor. Se você olhar para Cristo, você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedor. Então, a gente termina com Filipenses 3, o versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Viva para Ele, por Ele, porque tudo foi feito para exaltar o nome dEle. Inclusive eu e você, principalmente eu e você. Amém, meus irmãos? Ó Deus, obrigado, Pai, por este culto. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais este ano. Obrigado por todas as coisas, Senhor. Te damos graças. Que o Senhor possa agora, neste momento também, ó Deus, para aqueles que irão estar conosco, possamos nos alegrar, possamos, ó Deus, nos confraternizar na Tua presença. Que o Senhor continue dando uma semana de bênçãos também, uma semana de vitória, ó Deus, ainda um final de feriado abençoado, alegre na Tua presença, em família, entre os amigos, ó Deus, e em tudo nós possamos glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre cada um aqui, Senhor, sobre cada família, Senhor, e que possamos, ó Deus, nos alegrar e continuar lutando, mas todavia sendo mais que vencedores durante esse ano. Para a glória do Teu santo nome, Pai, eu te peço, Senhor, já te agradecendo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. O texto vai dizer, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos nós, hoje, até Jesus voltar. Todos nós digamos juntos, amém. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão, cumprimente seu irmão, Deus abençoe a igreja. Amém.